Esse vídeo falará sobre abdominoplastia com lipoaspiração. Após os casos de gestação ou uma grande variação de peso, notamos uma sobra de pele na região abdominal. E é exatamente para isso que serve a abdominoplastia. Muitas pacientes vêm nos procurando para realizar uma lipoaspiração, porém, ao examinarmos, identificamos um excesso de pele na região abdominal. Então, para esses casos, só a lipoaspiração não será o suficiente, porque mesmo que a paciente diminua a quantidade de gordura, ainda sobrará pele. Como que vamos notar isso? Principalmente quando a paciente sentar, que é aquele caso em que a paciente está em pé e não apresenta gordura, porém quando senta forma diversas dobras no abdômen. E isso deixa a maioria das pacientes muito insatisfeitas. Então, para esses casos, a melhor solução é a abdominoplastia. Vamos ver como é feita a cirurgia. Normalmente, iniciamos por uma lipoaspiração na região dos flancos, dos culotes e abdominal e das costas. Após isso, é realizada uma incisão aqui no abdômen inferior, onde se tem acesso à musculatura do abdômen. Os músculos que o abdômen contém são os chamados retos abdominais. Esses músculos, eles iniciam aqui no púbis e vão até a região das costelas. Esses músculos, originalmente, eles são paralelos e juntos. O problema é que, durante a gestação ou uma grande ganho de peso, esses músculos acabam ficando separados, que é o que se chama de diastase dos músculos retos abdominais. Eles se afastam justamente para aumentar o tamanho abdominal e caber o nenê ou caber uma quantidade maior de gordura durante um grande ganho de peso. O objetivo da cirurgia é justamente costurar esses músculos para que eles fiquem juntos novamente. Então aqui no meio vai uma costura. Essa costura ajuda a diminuir o abdômen protuberante, tornando este abdômen saltado para fora um abdômen mais reto, e também para diminuir o abdômen na sua parte lateral, melhorando a silhueta da cintura. Porém, algumas coisas são muito importantes. Durante uma gestação em que ocorre um grande aumento do abdômen ou depois de um grande ganho de peso, além dos músculos ficarem afastados, eles podem ficar muito fracos. Então, só a costura aqui no meio não é 100% eficiente para deixar essa barriga reta. É necessário um reforço muscular muito importante. Então, algumas pacientes, mesmo após a abdominoplastia, continuam apresentando algum grau de distensão abdominal. E isso se deve a uma musculatura fraca que ainda não foi trabalhada em exercícios físicos. Portanto, além da costura, é necessário o reforço dessa musculatura. Após, então, realizar a incisão e a costura dessa musculatura, a gente remove toda a quantidade de pele que se encontra do umbigo para baixo. Isto é, essa quantidade de pele aqui. E se traciona a pele nesse sentido. Depois disso, se costura essa parte superior da pele nessa parte inferior, gerando uma cicatriz nessa paciente aqui no abdômen inferior e na região no entorno do umbigo. Existem algumas técnicas de realização da abdominoplastia. A mini abdominoplastia, a abdominoplastia clássica
e a lipoabdominoplastia. A mini-abdominoplastia ela é usada para pacientes que apresentam flacidez só na região do umbigo para baixo e ela remove muito pouca pele, sendo indicada para casos bastante raros. A abdominoplastia clássica ela é utilizada para pacientes que possuem uma pequena quantidade de gordura ou pacientes em que é feita a abdominoplastia e não irá se fazer uma lipoaspiração, devido ao grande volume corporal. E a lipoabdominoplastia é uma abdominoplastia associada à lipoaspiração, em que é feita a lipoaspiração e a abdominoplastia. Esses são os casos que a gente mais realiza. Existem, portanto, basicamente 3 técnicas de abdominoplastia. A primeira delas é conhecida como mini-abdominoplastia, em que se realiza uma incisão nessa parte do abdômen inferior e é removido apenas um segmento de pele que traciona esse abdômen nesse sentido. Porém, o tecido removido é apenas esse. E ele tem a capacidade de diminuir somente o excesso de pele do abdômen inferior. Já a abdominoplastia clássica, ela remove mais pele, pois a cicatriz ela vem de um lado do abdômen a outro. Então ela tem a capacidade de remover toda essa quantidade de pele localizada no abdômen inferior. Essa pele, ela sendo removida, ela consegue tracionar a pele do abdômen superior nesse sentido e diminuir a flacidez dessa região. Já a lipoabdominoplastia, ela consiste em realizar conjuntamente com a abdominoplastia uma lipoaspiração. Então, primeiro é realizada uma lipoaspiração da região abdominal, da região dos flancos e da região das pernas, e depois é feita uma abdominoplastia em que se remove toda a quantidade de pele do abdômen inferior. Então, é realizada a mesma incisão no abdômen inferior e removido todo este excesso de pele, tracionando a pele nesse sentido. Tanto a abdominoplastia clássica quanto a lipoabdominoplastia produzem a mesma cicatriz. A cicatriz que fica na abdominoplastia ou na lipoabdominoplastia é uma cicatriz no abdômen inferior e em volta do umbigo. Essa cicatriz ela pode ser mais baixa ou mais alta, dependendo da quantidade de pele que existe nessa região. Essa cirurgia é bastante simples, é feita no hospital, sob anestesia geral. A paciente demora em cirurgia mais ou menos 1 hora e 40 minutos a 2 horas para fazer a lipoaspiração e a abdominoplastia ou a lipoescultura e a abdominoplastia. Existem várias técnicas e a gente tem que identificar qual é a melhor técnica para cada paciente. Depois da cirurgia, a paciente permanece na sala de recuperação por mais ou menos de 2 horas a 2 horas e meia e pode voltar para sua casa. Em casa, a dor é mínima desde que a paciente siga corretamente as recomendações. E quais são elas? Principalmente o repouso. O repouso é fundamental. Essa paciente precisa ficar com repouso absoluto, isto é, só ficar na cama ou só ficar no sofá da sala durante 15 dias. Então, a única coisa que é permitido é ir da cama de manhã cedo para o sofá, permanece no sofá durante o dia, pode ir até o banheiro e voltar, mas não pode ficar caminhando pela casa nos primeiros 15 dias. Depois desses primeiros 15 dias, já pode caminhar pela casa normalmente, mas para sair de casa somente depois de 21 dias. A volta ao trabalho é realizada mais ou menos
em torno de 30 dias. Além do repouso, é muito importante a cinta modeladora. A paciente deve permanecer com ela durante um período de 60 dias. A drenagem linfática e a dieta é muito importante. A dieta é a mesma da lipoaspiração, muito pobre em carboidratos. Isso ajuda o processo de desinchar. A paciente usando a cinta, fazendo a drenagem e a dieta, consegue desinchar metade do período que desincharia normalmente. É verdade também que a paciente precisa andar curvada na primeira semana, porque como a cirurgia ela estica a pele do abdômen, é muito importante não forçar a pele nesses primeiros dias, porque estará cicatrizando. Quanto menos esticar a pele, melhor ficará a cicatriz na região abdominal. Uma grande dúvida é sobre o umbigo. O fundo do umbigo é usado o mesmo, só é feita uma nova casa para ele na região correta do abdômen. Portanto, a nossa ideia é deixar o umbigo quanto mais natural possível. Uma recomendação muito importante é estar no peso ideal antes de realizar a abdominoplastia. Isso se dá devido a dois motivos. O primeiro é que, se a paciente estiver muito acima do peso e depois emagrecer, voltará a sobrar pele na região abdominal. E o outro motivo é para diminuir o que chamamos de gordura central ou gordura visceral. As pacientes podem engravidar depois da cirurgia, sim. A realização da abdominoplastia não prejudica em nem um pouco a gestação. Porém, o que falamos sempre é que depois de uma gestação, principalmente se houver um grande ganho de peso, talvez será necessária uma nova abdominoplastia, mas mais comumente se precisa fazer apenas um retoque na abdominoplastia que já foi feita. Os cuidados com a cicatriz são bastante simples. Sempre recomendamos algumas pomadas e cremes para passar na região da cicatriz para clarearmos ela mais rápido. Além disso, não pegar sol por 2 meses na região da cicatriz e quando for ao sol passar protetor solar nessa região. Além disso, nos primeiros 2 meses também é proibido entrar no mar e na piscina, devido ao índice de cloro e agentes químicos que podemos encontrar, que podem agredir essa cicatriz, dificultando um processo de boa cicatrização. Agora vamos acompanhar um vídeo de como é realizada uma abdominoplastia com lipoaspiração.